Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares, online, que pretendem explorar temas mais específicos de interesse para as pequenas e médias empresas. Hoje temos connosco Ana Filipa Gaspar, Head of SEO da agência Y Performance, uma profissional com mais de 18 anos de experiência em projetos digitais, como websites e respectivas redes sociais. Uma das suas áreas de especialização é a estratégia digital e hoje terei a oportunidade de entrevistar a Ana sobre esta matéria. Aliás, sobre o tema de estratégias de marketing digital e SEO. E se calhar começava exatamente por essa pergunta, o que é que significa SEO? Boa tarde, Pedro. Obrigada pelo convite. SEO significa Search Engine Optimization. O que é SEO traduzido por miúdos? São técnicas, são estratégias para ajudarem os sites a aparecerem no topo dos resultados da pesquisa do Google, sobretudo. É óbvio que existem mais motores de pesquisa, mas quando pensamos em pesquisar, normalmente Google é, né? é o Google, Exatamente. sim. Muito bem. Então, e quais é que são as principais tendências de marketing digital que são relevantes para as pequenas e médias empresas? Como é que começarias por abordar este tema? Em termos de tendências, neste momento temos uma grande tendência que é a inteligência artificial. E a inteligência artificial vem aqui, por um lado, adicionar competências que podem ser exploradas por empresas de qualquer dimensão. Os chatbots com recurso à inteligência artificial podem servir aqui como apoio 24 horas por dia nos sites, por exemplo, com questões frequentes e de uma forma mais abrangente do que se calhar um chatbot que nós tínhamos antes da inteligência artificial. Já estávamos a evoluir, mas hoje em dia temos aqui um potencial. Queres-me dar um exemplo, tendo em consideração a tua experiência sobre qualquer negócio que poderia tirar partido de um chatbot, se calhar explicando um pouco também às pessoas que nos ouvem o que é o chatbot e como é que este tipo de ferramenta pode ser útil para o seu negócio? Por exemplo, se nós tivermos um negócio que necessite de um apoio telefónico frequente, seja ele, por exemplo, uma loja online, não é? Para esclarecer dúvidas. Temos uma loja online que vende, por exemplo, livros, uma livraria. Ok. E queremos saber se existe um determinado livro, de um determinado autor, se tem em estoque. Temos ali um assistente virtual que ajuda a encontrar o livro que a pessoa procura ou a informação. Como é que fazemos em caso de trocas e devoluções? Essa informação está no site, mas nem sempre o utilizador consegue chegar lá facilmente. O chatbot pode ser uma forma simples, rápida, com um custo mais reduzido, de forma a utilizar-se o contacto telefónico para outro tipo de experiência mais rica, em que a experiência humana vai ter um contributo maior, por exemplo. Excelente. Inteligência artificial, e que mais? Que outras tendências tu consideras que são importantes nós temos em consideração neste tema do marketing digital? Não sendo tão recente quanto a inteligência artificial, ou pelo menos este boom que temos assistido, temos também os vídeos de curta duração. Por exemplo, muito impulsionados pelo TikTok, que provavelmente algumas pessoas já ouviram, ou muitas pessoas já ouviram falar, mas não sabem bem em que é que consiste, pensam que é uma rede social para os mais novos, mas que neste momento está em completa explosão com todas as demografias. Já não é uma rede social só para os mais novos. Existe público de todas as idades no TikTok a criar conteúdo através deste tipo de vídeos. Quem frequenta o Instagram provavelmente também conhece o Reels, que é o formato semelhante no Instagram. No YouTube temos também os Shorts, que de uma forma ou de outra, são exemplos de vídeos de alguns minutos, segundos, que apresentam uma ideia, um conceito, um produto, um serviço, de forma muito rápida e eficaz, com um criador de conteúdo, normalmente. Como é que as PMEs podem integrar estas tendências de marketing digital na sua estratégia de negócio, tendo em consideração alguns dos exemplos que deste? Sim, por exemplo, aqui na questão da livraria, existe uma tendência no TikTok que é o BookTok, em que criadores de conteúdos de todas as nacionalidades partilham as suas seleções de livros, o que é que estou a ler neste momento, o que é que comprei, fazem quase um unboxing dos livros preferidos que estão a ler ou que querem ler no futuro.
Juntar-se à conversa nestas redes sociais pode ser benéfico para uma marca. Dessa forma, consegue criar maior awareness, dar maior visibilidade à sua marca e perceber também as tendências junto de públicos específicos, de várias demografias. Podemos explorar aqui depois o público mais jovem, o público com especializações. É uma forma de entrar na conversa, diria eu. Mas como é que se entra na conversa? O que é que significa isso depois na prática? É perceber, basicamente, começamos sempre por uma análise de concorrência, não é? Qual será a concorrência aqui? Os próprios criadores de conteúdos, perceber como é que estes vídeos são criados, que tipo de linguagem é utilizada, o formato, como é que a nossa marca pode juntar-se de uma forma autêntica e orgânica à conversa. É tendo uma presença própria? É, por exemplo, identificando alguns desses criadores que fazem sentido e estão alinhados com a nossa própria marca e promovendo aqui uma parceria? Existem formas diferentes consoante o negócio, consoante também a maturidade, não é? Por vezes podemos querer fazer só um teste, então contactamos um criador de conteúdo e começamos dessa forma. Se quisermos investir mais a longo prazo, aí sim começamos a explorar a criação da presença nessa plataforma. Com conteúdos próprios? Com conteúdos próprios, sim. Excelente. No início falámos do termo SEO, não é? Search Engine Optimization. Como é que nós podemos tirar mais partido desta ferramenta, desta forma de colocar, como tu disseste, os nossos sites mais visíveis no topo das pesquisas do Google? Em termos de SEO, estamos a falar sobretudo do nosso website. Quando decidimos criar uma presença digital, muitas vezes começamos precisamente por aqui. O que é que precisamos? Que as pessoas encontrem o nosso website, por caso contrário, não vamos ter visitas. Vamos estar invisíveis, vamos mesmo ser que façam ignorantes. pesquisas, aparece na terceira, quarta página e já ninguém vai à terceira e quarta página. Exatamente. Aqui, em termos de táticas e de estratégias, importa primeiro avaliar o site, perceber se existem erros técnicos que podem ser corrigidos, como é que está a velocidade de carregamento das páginas, se temos imagens muito pesadas. Estas questões mais técnicas são abrangentes e ao resolvermos para algumas páginas, vamos resolver para o site completo. Por vezes ajuda aqui logo a ganhar uma melhor avaliação por parte do motor de pesquisa. E depois começamos uma otimização mais específica, página a página. Quando a minha página aparece no motor de pesquisa, qual é o título que aparece lá? Qual é a descrição? Vamos tentando otimizar. Por exemplo, queremos ter a nossa marca, mas se é uma página específica de um produto, por exemplo, no caso da livraria, sabemos que temos que ter o título do livro, não é? E o autor, que vão também ajudar aqui à visibilidade orgânica, a tentar inserir as palavras-chave no título, na descrição. Na descrição, aí não tem um efeito, um impacto tão grande em termos de ranking, mas tem no incentivo ao clique. Se o utilizador vê uma descrição que convida a saber mais, tem aqui um apelo à ação, tem maior tendência para clicar, para saber mais informações. Estas são apenas as primeiras otimizações que Se calhar, aprofundando um pouco aqui este tema que estávamos a falar, como é que eu sei que estou a escolher as palavras certas para, na prática, ter mais sucesso nestas pesquisas de quem procura no Google? Existem plataformas, algumas gratuitas ou pelo menos com uma versão gratuita, que nos ajudam a conhecer o nosso mercado, a perceber quais são as palavras que os utilizadores utilizam quando querem encontrar o nosso produto ou serviço. Alguns exemplos, o SEMrush, o Ahrefs, o próprio Google. Quando nós começamos a escrever determinada palavra, por vezes completa, tem uma sugestão automática, o autosuggest. Tudo isso começa a ajudar-nos a perceber como é que as pessoas escrevem e o que é que procuram. Gradualmente, o que nós fazemos em termos de pesquisa de keywords é associar essas keywords a uma categoria, dentro dessa categoria, subcategorias e perceber, ok, tenho uma livraria online, quais são os géneros de livros que eu vou vender? Ficção, não ficção? E começar a entrar
nas categorias e subcategorias de cada área e encontrar quais são as palavras-chave que as pessoas utilizam. Mas existe alguma ferramenta que depois avalie o sucesso dessa pesquisa ou temos que simplesmente ir observando o comportamento das pesquisas online? Quando começamos a fazer a pesquisa, recorremos a estas plataformas do mercado mais abrangentes. Quando já temos um site e já começamos a fazer a nossa otimização, o Google, por exemplo, disponibiliza uma ferramenta gratuitamente, que é o Google Search Console, e aí conseguimos perceber quais são as palavras-chave que trazem tráfego realmente ao nosso site, para as quais temos impressões, para as quais temos cliques. Começamos a avaliar aqui o rácio entre as impressões e os cliques, o chamado CTR. Começamos a perceber quais é que se posicionam no topo dos resultados, porque também temos indicadores da posição, se é na primeira página, se é nas restantes, e tudo isto permite avaliar de forma regular a performance do site e quais são as próprias páginas que temos de otimizar, face às que já estão a produzir resultados. Qual é que é a tua opinião sobre a diferença entre impressões, imagino que sejam as visualizações, não é, do conteúdo, e os cliques? Porquê é que se faz essa distinção? As impressões ajudam-nos a perceber quantas vezes é que o nosso resultado está a aparecer, se existe uma grande procura ou não daquela palavra-chave. Também ajuda a perceber se há um pico, por algum motivo, se a procura aumenta em determinado mês. Os cliques é o nosso objetivo final, não é? É que o utilizador clique no nosso resultado e aterre no nosso site. É, sobretudo, aqui que nós vamos ter que trabalhar, entre aparecer e conseguir os cliques de forma equilibrada. Aumentar o CTR, porque nós não vamos querer aparecer demasiado, mas com baixa eficácia, não é? Nós queremos aumentar a quantidade de Cliques no final do resultados dia, que é o resultado. no topo, que sabemos que vai ter mais cliques e que vai trazer potencial tráfego qualificado ao nosso site. E depois... Eu tenho ideia que há uma espécie de guerra de utilização de palavras quando nós estamos a tentar fazer essa otimização. Explica-me um pouco como é que se escolhe as palavras. Eu tenho ideia que até tem um preço, não é? Um custo das palavras para... Sim, na parte dos anúncios, na anúncios. parte paga. Ok. Depois podemos complementar o SEO com a parte paga. Começamos a fazer esta otimização do site. Sentimos que determinadas palavras-chave não estamos a conseguir o retorno em termos orgânicos e que são importantes para o negócio, não é? Podemos ter palavras-chave de negócio, mas estar a competir com marcas que têm uma presença mais consolidada, que o site tem mais conteúdo do que o nosso, então podemos recorrer aos anúncios. E aí, sim, entramos numa guerra de leilão, chamemos-lhe assim, em que cada um dos sites vai comprar a palavra-chave. É o chamado bidding. Boa, muito bem. Então, deixa-me só recapitular algumas das coisas que aprendi aqui contigo. O SEO, que é o Search Engine Optimization, na prática tem o objetivo de o nosso site aparecer no topo das pesquisas, tipicamente no Google. Falámos um pouco também das tendências no que diz respeito ao marketing digital. Falaste nomeadamente da utilização da inteligência artificial e deste um exemplo muito concreto, que são os chatbots, não é? Que é quase um apoio 24 horas, com o exemplo de uma loja online, nomeadamente uma livraria, que permite criar um diálogo entre o utilizador, não é? O potencial comprador, e o website, a loja, neste caso, a livraria online. É uma espécie de um assistente virtual, permite criar este diálogo e tem a vantagem de ter um custo muito mais reduzido, porque não exige mão de obra humana para poder estar a fazer esse contacto regular, para além de ser muito mais rápido, porque imagino que seja imediato. E também personalizado, não é? Como tu disseste, eu posso procurar no website, mas se ele não estiver claro, posso demorar muito tempo. E se fizer através deste chat, vou ter uma abordagem muito mais personalizada e a experiência também pode ser bastante mais simpática. Falaste também das tendências dos vídeos de curta duração, o TikTok, e há aquela crença de que de facto é para idades mais jovens, mas hoje, segundo percebi, é para todos os públicos. Os Reels do Instagram, os Shorts, Shorts. Portanto, há uma série de mecanismos para criar conteúdo e canais com vídeos de curta duração que aparentemente têm um impacto muito grande também na audiência. É fácil de ver, não é? É rápido, é eficiente. Estamos a consumir cada vez coisas rápido. mais rápidas e mais curtas. Deste o exemplo do BookTok,
Exato. BookTok. Em que a própria comunidade pode partilhar o que é que está a ler, não é? E juntar à conversa. E quando falamos de juntar à conversa, significa que é uma oportunidade de perceber como é que os conteúdos são criados, potencialmente identificar criadores de conteúdos, eventualmente até associar à nossa marca, ou a nós podermos desenvolver esses criadores à nossa marca, e depois, numa fase posterior, eventualmente até criar conteúdos próprios para fazer parte do diálogo, da conversa, como tu tinhas comentado. Voltando ao tema do SEO, que me parece absolutamente crítico aqui, como é que nós podemos fazer essa otimização? Numa abordagem mais orgânica, um primeiro passo que vem até antes da otimização, que é tratar de erros técnicos das próprias páginas do website, nomeadamente a velocidade de carregamento das páginas, dos vídeos, das imagens, para garantir que, de facto, aumenta no rating de pesquisa, e depois então entramos na otimização página a página, com os títulos mais adequados, o conteúdo mais adequado. E se estivermos a falar no exemplo que mencionaste da livraria online, automaticamente pensamos nos títulos e no autor dos diferentes livros, inserindo as palavras-chave que podem ter mais pesquisas no Google. Um dos temas que também falámos diz respeito a saber utilizar as palavras e os termos que podem ser mais utilizáveis na pesquisa por parte dos utilizadores, dos visitantes de um Google. E existem, segundo o que tu explicaste, uma série de ferramentas que podem ajudar. O próprio Google pode ajudar com um sistema que completa as palavras ou os termos e também já nos dá algumas pistas, sobretudo numa fase em que estamos ainda a tentar tornar o nosso site visível de uma forma orgânica, não é? Também identificando depois no nosso site as categorias e subcategorias destas palavras-chave. Isto permite perceber estas ferramentas permitem perceber também que tipo de visualizações, as impressões e cliques, que no final do dia é aquilo que queremos, não é? Que remeta automaticamente para o nosso site, que esse é o destino final, e também perceber se há uma relação entre as visitas e os cliques e as visualizações a picos que podem estar relacionados com uma notícia, uma campanha ou outras coisas que a organização possa ter, ou algo que não tenha nada a ver com a organização, mas que seja é o dia, Feira do Livro, vamos imaginar, e pode haver uma relação entre as visualizações e um momento mais direcionado para a leitura de livros, aproveitando só o exemplo que tínhamos falado. E depois podemos falar de uma abordagem um pouco mais sofisticada. Para além de uma primeira fase, trabalharmos esta abordagem mais orgânica, depois podemos entrar no leilão das palavras-chave, e já pagando palavras que outros concorrentes podem utilizar para garantir que os anúncios, aqui já não orgânico, mas os anúncios da empresa apareçam em destaque, e isso também pode potencialmente aumentar o número de visualizações e de cliques. Ana, não sei se queres complementar, reforçar algum tema que falámos aqui hoje. Sim, a análise da concorrência acaba por ser uma forma de nós conhecermos como é que os concorrentes se posicionam nos resultados de pesquisa do Google. Por exemplo, se eu tenho um negócio e considero que determinada palavra-chave é fundamental para o meu negócio, vou ao Google e pesquiso exatamente e vejo quem é que aparece no topo dos resultados, entrar nesses sites, ver a página, analisar, perceber, ok, esta página tem aqui uma descrição, tem questões frequentes, como é que a página está construída e como é que eu posso adaptar ao meu negócio. E perceber aqui a diferença também de um ponto de vista de intenção do utilizador. Quando eu faço uma pesquisa por uma palavra-chave genérica, por exemplo, livros, até posso ter um volume de pesquisa muito elevado, mas o próprio motor de pesquisa pode ter dificuldade em perceber qual é a intenção. Interpretar o que é a intenção de quem está a fazer a pesquisa, não é? O que é que eu estou realmente à procura? Será de uma biblioteca, de uma livraria onde comprar livros, de uma estante para arrumar os livros? É demasiado genérico. E o que é que sugeres nessas situações quando os termos são muito genéricos, como o exemplo que deste agora? Se calhar não é uma palavra principal. Pode ser uma palavra secundária, vai estar certamente muitas vezes repetida, mas tentar identificar a palavra principal para aquela página. E nós sabemos que palavras mais longas podem não ter um volume de pesquisa muito elevado, podem ter apenas 300 ou 400 pesquisas por mês. Tem mais conversão, mas tem mais impacto. Exatamente, vão ter mais impacto ao nível da conversão, porque nós sabemos que se for o título de um livro, a pessoa está à procura daquele livro especificamente, e com uma intenção de compra, provavelmente. Isso significa que temos que fazer um dicionário de muitas expressões, de muitas palavras, algumas delas compostas, para garantir máxima eficácia da pesquisa. E não é um trabalho que fique terminado, ou seja, nós próprios vamos
conhecendo novas tendências, explorando novos livros, explorando novos contextos. Portanto, tudo isso é um trabalho ongoing que nunca fica acabado. Tentamos, sim, obviamente, encontrar um equilíbrio, porque temos que otimizar as páginas, mas sempre com esta tendência de olhar para os resultados, perceber como é que as pessoas O que é chegam que ao está a nosso funcionar? O que é que site, não está a funcionar melhor? como é que a nossa concorrência está a explorar esses novos territórios, como é que nós podemos adaptar-nos e também entrar nessa pesquisa, nesses resultados, sim. Perfeito. Ana, muitíssimo obrigado e espero ver-te em breve aqui no podcast do Voice Leadership. Muito Obrigada eu obrigado. pelo convite. Até breve.